Olá, estamos às 11 horas da manhã e estamos gravando na sequência o segundo vídeo em continuidade ao primeiro. Só vamos postar no dia seguinte, mas já estamos gravando porque o material já está todo aqui. De novo, minha gratidão a todos, principalmente aos meus 8 caribus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, aqueles que estão fazendo o mesmo que os 8 caribus iniciais fizeram, isto é, estarão me dando um salário mensal, que já é 1/3 do que eu preciso. E nós estamos no dia 5, ou seja, ainda faltam 26 dias para terminar o mês, e eu já tenho, vocês já me deram 1/3. Meu Deus, quanta bondade! Olha como vocês responderam, né, com tanta solidariedade, né, ao meu pedido. Eu fico sensibilizado e aí eu sinto que realmente, para vocês, meu trabalho tem muito valor. Muito obrigado. Que Deus os recompense a todos. Vamos então continuar. Bem, nós paramos. Lembro que o título do vídeo é Similitudes e Contrastes entre os poemas Supõe, entre a criação suméria, como é descrita no Enuma Elish, na Epopeia de Gilgamesh, na descida de Ishtar aos infernos, né, na guerra entre Emerkar e Lugalbanda, e outros. Então, estamos agora comparando com a Bíblia, porque foi feito um trabalho que parece ser uma cópia, e eu cheguei às vezes a dizer que é uma cópia, né? Mas não é bem assim. Então, nós já vimos o texto que nós estamos analisando é Gênesis de 1 a 5, mas talvez a gente passe um pouquinho. Vamos lá então. A última frase dita foi: mas sobre as águas adejava o sopro de Deus. A gente tinha dito antes, versículo 2: a terra era solidão e caos, terru, borru, e as trevas que cobriam o abismo. Abismo é Apsu, exatamente o mesmo Apsu do Sumério, e as trevas é um limite, uma substância que fica entre Apsu e Tiamat. Mas sobre as águas, Maim, agora já vai ser energia, adejava o sopro de Deus. Quando nós dizemos que sobre as águas adejava o sopro de Deus, é evidente que nós supomos que adejar significa uma ave que, depois que está voando, ela para de voar e ela fica sobrevoando. Então, sobre as águas, que são Tiamat e Apsu, sendo Tiamat a camada superficial de água doce, e sendo Apsu a camada profunda de águas salgadas, é o contrário, porque Apsu quer dizer abismo. Então, o abismo vai para o fundo cada vez mais, e ele é Apsu, o macho. E aí, sobre ele, é que está Tiamat. E entre os dois, Keshek, que é uma camada mediana que separa ambos. Tínhamos dito isso. Aí agora vem a linha que diz que o Espírito de Deus adejava sobre as águas. As águas. O Espírito de Deus. Bem, a palavra Espírito em hebraico é pneuma em grego, e em hebraico é ruá. 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 Aqui. Espírito. Como nós estamos analisando só o hebraico com o sumério, não vamos pegar o grego, a tradução 70, que é pneu. Mas, de qualquer maneira, essa é a palavra assim que está escrito. Ruá quer dizer sopro. Literalmente quer dizer vento, sopro.
Então o texto disse que o sopro de Deus, o vento de Deus, adejava. Quer dizer, a gente vai ter que fazer um esforço para imaginar que esse sopro, na verdade, tem um movimento de. Ele evola, ele se evola, ele se move como se fosse uma ave, sempre representado por uma ave. Agora nós vamos ver o que é que um grande teólogo, um grande entendido, que é Rafael Patai, vai dizer a respeito disso. O sopro, ou seja, o vento, o Ruá Elohim. Vamos ler? Vocês vão ficar perplexos. Está marcado aqui. Marquei porque não podia não encontrar. Então eu tive que marcar. O Espírito de Deus que sobrevoa a extensão das águas em Gênesis 1, 2, sugere uma ave. É o que todos representam. Mas ao pé da letra é vento. É ar. Em um poema bíblico primitivo, anterior à Bíblia, se compara com uma águia que voa sobre seus filhos. Olha, então a ideia é de ave, não somente na Bíblia, mas em um poema primitivo, um poema bíblico da própria Bíblia, né? Deve ser um apócrifo. Se compara Deus com uma águia que voa sobre seus próprios filhos. Aqui ele dá Deuteronômio 32, 11. Então, está na Bíblia. Deuteronômio 32, 11. Então, aqui é um poema bíblico primitivo, mas ele dá o título. Ele dá a referência. Mas a palavra ruá, vento, ar, traduzida habitualmente como espírito, significa originalmente vento. Ar, vento. O que recorda o mito da criação fenício, citado por Filone Biblos, um historiador, que diz que no caos primitivo, o vento interfere e se enamora das suas próprias partes. Então, em Filon de Biblos, há uma passagem semelhante, dizendo que, no mito da criação citado por ele, o vento, no caos primitivo, ele entra, portanto, adejando, a passagem é semelhante, só que ele é dividido em várias partes. Então, não seria uma águia, não seria uma ave, porque então ela vai o quê? Se enamorar das penas, ou do bico, ou da crista? Aqui nós já vemos que em outras teogonias não dá para imaginar como sendo uma ave, mas é o que Filon de Biblos diz, que o espírito, a ave, se enamora das suas partes. E outro cosmogonista bíblico, chamado Baô, considera que Ruá é feminino e é emprenhada por esse vento. Ou seja, então é uma loucura. O Ruá é o vento, mas é divisível em partes e uma parte emprenha a outra. Ou seja, acontece aqui o que aconteceu nos Sumérios. Lá as águas doces e salgadas se misturaram e uma emprenha a outra. Apsu emprenha Tiamat. Aqui o vento é dividido em elementos, em partes, e o elemento masculino emprenha o elemento feminino. Então, aqui o vento não é feminino,
ele é masculino e feminino, então não pode ser representado por uma ave, porque a ave não tem dois sexos. E esse vento, então, é em princípio feminino, mas será emprenhada por ele próprio. A deusa Baô, esposa do deus vento Colpia, agora ele está citando o poema de Filon de Biblos, o nome da parte feminina de Ruá no poema de Filon de Biblos é Baô, e o masculino é Colpia. Era identificada também com a deusa grega Nix-Note, que Hesíodo chama a mãe de todas as coisas. Em grego era Eurínome, que tomou como amante a serpente Ofion. Recorde-se agora que Javé também tem a forma de uma serpente, em alguns midrashes posteriores, ou seja, em comentaristas da Bíblia. Segundo esses midrashes, quando Deus atacou Moisés, em Êxodo 4:24, em um albergue do deserto, em plena noite, assumiu a forma de uma grande serpente, que engoliu Moisés até os ombros. Esse costume era praticado em Jerusalém, de matar a vítima sacrificando-a ao lado norte do altar. Zebahim, que é a palavra que significa vento norte primitivo, é, portanto, o significado de que a vítima tem que ser sacrificada do lado norte do altar. Zebahim. No mito original, provavelmente, a grande mãe surgia do caos. Portanto, o vento, que é o ruá, surge do caos. O vento, em seu advento, se converte em uma serpente. Então, surge do caos, se torna uma serpente e depois ela se divide em duas. Uma parte se chama... onde é que estava lá? Onde é que está o nome? Baô, e outra parte Colpia. Se namoram uma da outra e se converte em uma serpente e ela própria se emprenha. Depois se transforma em uma ave. Agora, veja, a serpente agora ganha asas, que é uma águia ou uma pomba. E aí põe um ovo, que é o mundo, que a serpente enrolada vai agora fazer com que ele seja chocado. Chocado fiquei eu. A passagem é terrivelmente contrária a tudo que nós podemos imaginar. Nós imaginamos o Espírito Santo como uma pombinha. Mas ali não diz que é uma pombinha. Diz que o Espírito de Deus pairava. Da ideia de que ele é uma ave que não bate as asas. Se ele bater as asas, ele voa. Ele está pairando, sobrevoando as águas. Aí chega um escritor da Filon de Biblos, da Fenícia, e diz que esse vento, ele surge do caos, ou seja, de Terru e Borru. E aí entra no caos, toma a forma de vento, se namora de seus próprios elementos, ou seja, se divide em duas partes, Colpia e Baô. E aí o princípio feminino, não diz qual dos dois, vai emprenhar, vai fecundar, o princípio masculino vai fecundar o princípio feminino. Aqui ele não diz qual é o masculino ou o feminino, só diz que o vento, o ruá, na verdade, em Filon de Biblos, surge no caos de repente e se divide em duas partes e uma se enamora da outra. Aqui nós na Bíblia não temos essa ideia de jeito nenhum. Aqui é Cirofenícia. Então ainda é da tradição suméria, porque os escritores fenícios, os historiadores fenícios, como São Cunhaton, comentam a obra das tabuinhas sumerianas. Nós não temos essa tabuinha sumeriana, mas temos em Filon de Biblos. E aí o que é que acontece? O deus vento
se entra no caos, Tohu, Bohu, que são sinônimos, o Terrom, o Terromot, o Tiamat, e aí uma parte masculina, não diz qual, emprenha a parte feminina. E aí seria por isso que as águas que são masculinas, Maim, são emprenhadas, ou seja, é delas que vai ser feita a criação. As águas vão ser feitas, dentro da Bíblia diz que a criação vai ser feita nas águas. Vou reler o texto bíblico. Vamos tentar entender a coisa. As trevas, Kshek, cobriam o abismo, então separavam Apsu de Tiamat. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Mas não é aqui ainda. Não é aqui. A terra, solidão e caos, as trevas cobriam o abismo, mas sobre as águas, essa parte. O Espírito de Deus adejava sobre as águas. Esse Espírito de Deus, segundo o Philon de Biblos, não é uma ave, ele entra como vento no caos, em Terrom e Berrom, que nós já mostramos aqui antes, né? Já mostramos tanto Terrom e Berrom, Tohu e Bohu, ou Terrom e Borrom, o caos, que vai dar terremoto no plural, e que vai dar Tiamat. Então, agora é o vento, ou seja, agora vai ser o Ruá. Então, em outra teogonia, então, Apsu é separada de Tiamat, o Kshek, ou seja, é uma camada que separa os dois. Então, entre a luz e as trevas, Kshek está separando a sombra. E aí, é melhor usar a palavra sombra para Kshek do que trevas. E aí, então, surge o Ruá Elohim, o vento de Deus, na Bíblia. Philon também chama de vento e diz que ele entra no caos, em Terrom, terremoto, Tiamat, como vento. E esse vento depois se torna apaixonado, se divide em dois, se apaixona por si mesmo, a sua parte masculina, se apaixona pela sua parte feminina, e há uma cópula entre essas duas partes, e ele, a masculina, engravida a feminina. No poema, no relato bíblico, não é assim. O Espírito de Deus, o divino Ruá Hakadosh, ele, sobre as águas, ele age de tal maneira que vai dar forma a todas as coisas a partir da água. Ou seja, a água, mãe, vai ser a mãe, portanto é feminina, e é ela que vai, então aí a ave seria masculina, já que ela vai dar forma à água que é, Maim, é feminina, a ave é feminina, ou seja, o Ruá é feminino. Estou me enrolando, né? Maim é masculino, porque In é plural do masculino. E o que é que ele faz? Então, o masculino, Maim, são as águas, e o Ruá, então, que não tem sexo, aqui diz apenas que é o Ruá Hakadosh, ele vai fazer de alguma forma, a Bíblia não dá detalhes, de tal maneira que as águas femininas, Maim, mãe, Ma é mãe e águas, e Ruá é sopro, vento, e nós entendemos como sendo uma ave, mas essa ave, na verdade, se transforma em duas, uma ave masculina e uma feminina, e elas copulam, e a masculina engravida a feminina. Depois ela se torna uma serpente, a ave vira uma serpente com asas e põe um ovo.
a serpente põe ovo, a ave também. Então não há nada de anormal que a ave transformada em serpente põe um ovo. Se ela for continuasse ave, poria um ovo. Vira uma serpente, põe um ovo. E aí, na teogonia egípcia, esse ovo cósmico é exatamente o universo criado. Então, a teogonia de Fílon de Biblos é a partir das águas e do caos, só que essas águas são também vento, ao mesmo tempo que são águas, são vento, e essas águas que são femininas, masculinas, então são engravidadas pelo vento que é masculino, né? O espírito, então, é feminino, e as águas, Maim, são masculinos. É difícil, eu estou tentando fazer um esforço para não me enrolar. Maim, portanto, é masculino. O plural im é do masculino. E Ruá não se diz qual é o sexo. De qualquer maneira, é Ruá, que em forma de uma áquila, de uma águia, sobrevoando as águas que são masculinas. Supõe então que esse espírito é feminino, mas acontece que não é assim. Ele próprio se divide em duas partes, uma masculina e uma feminina, e a masculina emprenha a feminina. Então, não é das águas que ele faz o mundo, é de si mesmo. Ele emprenha a parte masculina, emprenha a parte feminina. A própria ave, depois ela se torna uma serpente. E aí, antes de se tornar uma serpente, ela já poderia pôr um ovo. Mas ela espera e só coloca o ovo depois que ela deixa de ser uma ave e se torna uma serpente. Esse ovo cósmico vai coincidir com a teogonia egípcia. No Novo Testamento, na nossa Bíblia, não tem isso aqui. Na nossa Bíblia diz apenas que sobre as águas, Maim, masculino, adejava o sopro de Deus, que não dá sexo, mas os teólogos dizem que é feminino. Então, o feminino, que seria o sopro de Deus, o Ruach HaKadosh, então é emprenhado, porque é o feminino que é emprenhado, pelas águas que são masculinas. Então aqui a cópula se faz. As águas que são masculinas, Maim, plural masculino, emprenha o vento. Em Fílon não é assim. Então, pela Gênesis da Bíblia, então o sopro de Deus é Maim, é Ruá, não tem sexo. Em Fílon, ele se divide em uma ave com dois sexos, um masculino e um feminino. E a parte masculina emprenha a feminina. Aqui não. Aqui o sopro de Deus simplesmente está em forma de uma ave, porque adejar quer dizer sobrevoar, e aí embaixo está as águas, sobre as águas adejava o sopro de Deus, e como o sopro de Deus, o Ruach HaKadosh, não tem sexo, mas as águas têm, Maim é masculino, então é Maim, o masculino, que vai emprenhar o vento. Então, quem vai emprenhar o vento é as águas, e não o contrário. Dentro da nossa concepção, do nosso raciocínio, o que o texto dá a entender é que o sopro de Deus, o Ruach HaKadosh, que é o Criador, é quem vai fazer a criação a partir das águas. Então, não há dúvida entre os teólogos de que o Ruach HaKadosh, a pomba, a ave, é mãe, é feminina, mas Maim também é mãe. Então tem dois femininos aqui. Na Bíblia aqui eu tenho dois femininos, porque o Ruach HaKadosh aqui tem que ser feminino, porque é uma pomba.
E as águas, Maim, pelo final Im, que é masculino também. Então, as águas são masculinas e o sopro de Deus também é masculino. E aí fica um negócio complicado. Nós vamos ter então que pegar as águas, Maim, e convertê-las em feminino. Olha que confusão aqui que o autor fez. Masculina. Maim, plural, porque é masculino. E o Ruá não tem sexo, mas todo teólogo exegeta diz que é feminino. E Maim é masculino. Então, as águas é que emprenham o sopro. Ou seja, o vento de Deus, o Ruach HaKadosh, é emprenhado pelas águas que são masculinas. Elas é que têm o poder de ser machos. Elas são masculinas. Elas são a parte masculina. E elas emprenham a ave, ou o sopro. Dentro do raciocínio bíblico, só pode ser assim. Porque aqui não diz o sexo do vento, do sopro. Diz apenas que é uma ave, uma pomba ou uma águia. Mas diz que o sopro de Deus adejava sobre as águas e começa a criação. Começa o relato da criação. Logo, se o sopro de Deus, Ruach HaKadosh, não tem sexo, mas ele está sobrevoando uma substância que tem sexo, que é masculina, então é o masculino que vai emprenhar o feminino. Logo, são as águas, Maim, masculino, que vão emprenhar o vento, o sopro. Aí fica complicado achar que o vento a pomba é feminina. É o rosto materno de Deus. Não vai dar para fazer essa interpretação. Aqui a coisa empacou. Aqui empacou. Viu? Empacou por quê? Porque em outras teogonias está muito claro, mas ali está enroladíssimo. A pomba seria o rosto materno de Deus. E a água, Maim, seria masculino, porque Im é o sufixo plural masculino. Então, pelo texto bíblico, a gente supõe que a ave é feminina, é o rosto materno de Deus, o Ruá, o Espírito, o sopro, e é ele quem faz a obra da criação. É ele quem impregna, é ele quem transforma as águas em matéria. A energia, que é a água, então é transformada em matéria. Por quem? Pelo sopro. O sopro sopra, venta, e com esse movimento, ao movimentar as águas, faz com que ela se materialize. E vai acontecer agora todo o relato da criação. Então seria o sopro, Ruá, que aqui não é dado sexo, mas toda exegeta supõe que é feminino, o rosto materno de Deus, mas acontece que as águas são claramente masculinas, não é dedutível, não é como a questão da ave. Deduz-se que o sopro de Deus, a ave, água ou pomba, é feminina, deduz-se, mas não está dito. Os teólogos exegetas concordam que são, mas acontece que como é que, sendo feminina, a pomba, o vento, o ar, vai emprenhar as águas que são masculinas? Então, é o feminino que emprenha o masculino? Isso seria um absurdo do nosso ponto de vista. O maior dos absurdos. Aí nós damos um nó, na nossa cabeça dá um nó. Então, nós não podemos considerar que o Ruach HaKadosh seja masculino. Teremos de considerar que o Ruach HaKadosh seja masculino. Feminino. Temos que considerar que é feminino. Estou enrolado pra caramba. Então, o Ruach HaKadosh não é o rosto materno de Deus. É realmente
a mãe, a grande mãe. E Maim, que são as águas, é que é o masculino. Enrolei todo nesse vídeo, né? Porque é complicado. Aqui há um nó. Aqui deu um nó na minha cabeça. Nem eu consegui raciocinar com clareza. Mas nas teogonias que são pagãs, é muito simples. O vento se divide em duas partes. Uma parte se chama Baú e outra parte Colpia. E esse vento, então, dividido em dois, se autofecunda. E aí nasce tudo a partir deles. E aí eles se transformam em uma cobra, em uma serpente, e aí essa serpente põe o ovo que a ave deveria ter posto. E esse ovo é a criação. Aqui está claro e fácil, em uma teogonia que é fenícia, de Filo de Biblos. Agora, na nossa Bíblia, ali deu nó. Na minha cabeça, deu nó. Não dá para compreender essa passagem. Não tem como compreender. Não tem como. Porque, vou repetir, minha gente, desculpem. Temos 4 minutos. Maim, masculino. As águas que estão lá embaixo. E aqui em cima está o vento ou ave sobrevoando. Que não se diz no texto, mas toda exegeta diz que é o rosto materno de Deus. Então, o feminino, que é o vento, a ave, vai ser emprenhado pelo masculino. Então, é a água, Maim, que vai fecundar a ave. Mas não é isso que o texto sugere. A gente, quando lê o texto, supõe que é a ave quem emprenha e transforma as águas, que são masculinas, em matéria, e dessa matéria primordial surge todas as outras coisas, todos os seres. Então, Maim, então é a matéria primordial masculina que vai ser emprenhada pela ave, se considerarmos ela feminina, e a partir daí começa toda a criação. Ou seja, ao contrário do que os exegetas imaginam, seria impossível considerar o Ruach HaKadosh como sendo feminino, o rosto materno de Deus, porque o feminino não pode emprenhar o masculino. Então, ao contrário, as águas é que emprenham a ave, o vento. Ou seja, aqui, minha gente, nós temos um nó que ninguém desata. É um nó pior do que o nó górdio. Até eu me enrolei no vídeo. Vocês vão ter que ver esse vídeo várias vezes e vão perceber que eu me enrolei. Agora estou dizendo claramente. São as águas masculinas, Maim, o Im é sufixo feminino, que emprenham o vento, que é a ave, que é supostamente o rosto materno de Deus, portanto feminino. Então é o masculino, Maim, que emprenha o feminino, o vento, ou a ave. Não é isso que o texto sugere. Não é isso que os exegetas dizem. Para eles, o Criador é o Espírito Santo. É a ave que cria. É o Espírito que sopra. E ao soprar, faz com que haja um rodopio, um revoluteio, e esse revoluteio é o que vai ser a serpente enrolada, lá de Filon de Biblos, a serpente enrolada, que termina ela se emprenhando a ela mesma. Ou seja, a cabeça dela é o pênis e o rabo dela é a vagina. E ela junta a cabeça com a vagina e ela própria se emprenha. Pronto. Na teogonia de Filon de Biblos é fácil. É só imaginar a cabeça da serpente como sendo masculino e o rabo da serpente como sendo o feminino. Então a cabeça se une com o feminino, que é a vagina, a vulva, e a emprenha. Acabou, resolvido, tá fácil. Aí ela se transforma numa serpente, deixa de ser vento, deixa de ser ave, se torna uma cobra com asas. E põe um ovo, e esse ovo é a criação. Pronto. Mas veja a dificuldade que eu tive para explicar isso. Por quê? Porque na Bíblia fica complicadíssimo.
essa passagem bíblica, não sei como seria no original, alguma mãozinha pode ter alterado, mas não dá para entender o que está ali. Não dá para entender. Enquanto em outros textos é fácil o entendimento, né? Já que a cobra tem a cabeça masculina e o rabo feminino, e ela então se une o pênis com a vulva e se emprenha. Ali não. Na Bíblia não dá para fazer essa concepção porque a ave é supostamente feminina e as águas é que são masculinas. Então seriam as águas que emprenhariam a ave, mas não é isso que os exegetas dizem. É a ave que emprenha as águas. Portanto, minha gente, a minha cabeça deu um nó. Não tenho como fazer a exegese desse texto. Nem eu, nem ninguém. Não temos como. Não tem saída. Temos que aceitar, então, a exegese de outras teogonias, o Deus serpente, que se enrola, e a parte masculina dele, então, fecunda a parte feminina. Há uma cópula em que a cabeça penetra na vagina. Nele mesmo. Pronto. Deixa de ser uma paloma ou uma águia e passa a ser uma serpente e põe um ovo, que é o ovo do mundo. A serpente enrolada, ela própria se auto-incuba, ou seja, ela agora vai, como é que se chama quando a ave choca o ovo? Pronto, vai haver a criação assim. Em Filo, de Biblos, é fácil. Agora, na nossa Bíblia, não tenho como explicar a vocês. Foi um rolo, eu fiz um rolo desgraçado. Me perdoe. Mas não tem solução. É uma passagem que, por mais que eu pense, terminei me enrolando e o vídeo não ficou claro. Mas, por causa disso, porque se tentar usar a exegese, né, a hermenêutica corrente, então não vai dar. Não vai ter solução. Teríamos que criar outro tipo de interpretação. E criando essa interpretação, estaríamos fazendo o quê? Mudando o sentido de que até agora todo mundo segue. Fico assim, não tenho solução, o nó está dado na minha cabeça, na de vocês e no vídeo. Porque eu me enrolei, fui para lá, fui para cá, subi, desci, fui para o norte, para o sul, ou seja, fiz malabarismos e não consegui explicar nada. Então, essa passagem não tem uma explicação fácil, provavelmente não era isso que estava ali. Ninguém sabe o que é. Então, é um nó. Pronto. Até o próximo.